Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo sabe, enquanto psicólogo, que a gente não deve misturar psicologia com religião. Isso é básico, isso faz parte do nosso código de ética, inclusive dos nossos preceitos fundamentais. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é que há uma diferença fundamental entre você ter um sistema religioso e você entender de filosofia da religião. Um exemplo. Uma das bases da Gestalt terapia é o Zen budismo e o taoísmo. Mas como assim eu utilizo bases de um sistema religioso dentro de uma corrente da psicologia e ninguém arranca os cabelos por causa disso? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente, enquanto profissional da psicologia, tem que entender que há uma diferença fundamental entre uma filosofia da religião e a ritualística, ok? Os sistemas religiosos, vamos dizer assim, o islamismo, o cristianismo, o budismo, o judaísmo, o taoísmo, qualquer um desses, né? Eles, por mais que sejam compostos por uma ritualísticas ou por um conjunto de moral, um conjunto de ética, eles também têm um conjunto de pensamentos, um conjunto de premissas filosóficas, dos quais serão estudados por uma corrente de pensamento ou por uma parte da filosofia, vamos dizer assim, chamada filosofia da religião. Então, nós temos um conjunto de ciências da religião que vão estudar essas fundamentações, como por exemplo uma filosofia da religião, uma antropologia da religião, sociologia da religião e também uma psicologia da religião, certo? Então o que nós temos que entender é que por mais que os sistemas religiosos eles possuam uma ritualística e um sistema ético, eles também possuem um conjunto de premissas filosóficas, um conjunto de pensamentos que ajudam também a compreender os comportamentos humanos. E desde que o profissional de psicologia tenha suficiente maturidade teórica, filosófica, embasamento e conhecimento disso, né, ele pode sim se utilizar desses conhecimentos na sua intervenção terapêutica, que é uma diferença fundamental de você utilizar a sua religião para influenciar o outro. Isso não tem nada a ver. É você entender o sistema de crenças e valores dessas pessoas e através delas você entender a psicologia. Então, sim, existe uma filosofia nas religiões, né? Existe uma base de pensamento, algumas mais rudimentares, outras melhor elaboradas, e a gente, enquanto profissional, tem que tentar entender um pouco disso. Essa é uma diferença fundamental. Por isso que dentro da Gestalt terapia, por exemplo, você tem uma base zen budista e taoísta. Agora, não quer dizer que exista uma psicologia budista, uma psicologia taoísta, e nem que exista uma psicologia cristã, como algumas pessoas infelizmente ainda têm essa concepção. Muito embora o cristianismo ele possua fundamentos filosóficos que podem sim ser interessantes na compreensão do comportamento humano. O que não quer dizer que você vá utilizar da ritualística, do sistema ético, do sistema de valores para tentar influenciar o seu cliente, ok? Então a gente tem que pensar que existe uma diferença entre a ritualística, entre o sistema religioso e entre a filosofia que permeia alguns sistemas de pensamento. A filosofia ela não permeia somente os sistemas científicos de pensamento, vamos dizer assim, os sistemas metodológicos, epistemológicos, mas também sistemas religiosos, e elas podem nos dar subsídio para a gente compreender melhor parte do comportamento humano, ok? Então há uma diferença fundamental entre você utilizar a religião e você entender a religião e as suas influências no comportamento humano, ok, pessoal? Então não existe uma psicologia cristã, não existe uma psicologia budista, não existe uma psicologia espírita, mas a filosofia desses sistemas religiosos ela pode de alguma forma influenciar e ajudar na compreensão que o profissional de psicologia vai ter do comportamento humano. Isso fica mais claro na medida em que ele tem maturidade teórica para isso. Então, existem ciências da religião justamente para que o profissional não caia nessas armadilhas e para que ele possa ter a sua prática cada vez mais qualificada, tá bom, pessoal? Então, não vamos misturar psicologia com religião, vamos entender e ter a nossa prática cada vez mais qualificada, porque a religiosidade, a espiritualidade fazem parte também do sistema de comportamentos humano e nós, enquanto psicólogos, temos que ter uma melhor clareza, uma melhor compreensão desses sistemas, tá bom, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.